No mês de abril de 1912, ocorreu uma das tragédias mais terríveis da história mundial. O emblemático Titanic, considerado o apogeu da engenharia da época e conhecido por sua inafundabilidade, afundou em uma noite escura e sem lua. Embora o navio tivesse várias oportunidades de resgatar seus passageiros, havia outra embarcação a poucos quilômetros de distância que poderia tê-lo salvado. No entanto, infelizmente, isso não ocorreu. O navio em questão não era uma mera lenda ou navio fantasma, mas sim uma realidade documentada. Existem registros e depoimentos de testemunhas que confirmam sua existência. No entanto, surge a pergunta de por que esse navio não prestou ajuda. Para descobrir o que aconteceu naquela noite, é necessário analisar os eventos e investigar mais a fundo. Vamos começar analisando os eventos que ocorreram a bordo do Titanic. Por volta das 11h30 da noite, a lua desapareceu por trás de nuvens escuras, resultando em baixa visibilidade. Apesar disso, tudo estava calmo no navio. O capitão supervisionava as operações enquanto o operador de comunicações mantinha contato via rádio com o continente. Nesse momento, algo estranho aconteceu. Um intruso invadiu a frequência de comunicação, interrompendo as conversas do operador. As intenções e o teor das palavras desse indivíduo desconhecido não ficaram claros, e o operador não tentou investigar. Em vez disso, ele gritou para que a pessoa desconectasse. Às 11h40 da noite, o desastre ocorreu. O Titanic colidiu com um iceberg e o casco foi danificado, permitindo que a água começasse a inundar os compartimentos inferiores. Neste ponto, ainda não havia pânico generalizado a bordo. 20 minutos após a meia-noite, a tripulação enviou um sinal de socorro via rádio. No entanto, poucas pessoas a bordo compreendiam a gravidade real da situação. Após mais 20 minutos, por volta da 00h20, os botes salva-vidas começaram a ser baixados com passageiros a bordo. À 00h25, uma resposta ao sinal de socorro foi recebida do RMS Carpathia. O capitão informou que eles estavam navegando em velocidade máxima em direção ao Titanic. No entanto, havia um problema. O local do acidente estava a uma distância de 93 quilômetros. Isso significava que o Carpathia levaria cerca de 4 horas para chegar ao local. À 00h45, a tripulação do Titanic, que estava afundando, lançou foguetes no ar como um pedido de ajuda. Esses fogos de artifício foram uma das principais razões para o terrível destino de muitos passageiros. Abordaremos esse assunto em mais detalhes posteriormente. Após 90 minutos, o convés do Titanic se partiu e o navio afundou nas águas do mar. Às 4h10, finalmente, o Carpathia chegou ao local do naufrágio. Os membros da tripulação do Carpathia realizaram esforços heróicos para resgatar todas as pessoas, conseguindo salvar 705 sobreviventes. Nesse momento, outro navio apareceu no horizonte. Era o SS California. Enquanto o Carpathia seguia em direção à costa de Nova York, com todos os resgatados, o Californian permaneceu circulando a área em busca de passageiros, mas encontrou apenas destroços do Titanic. O SS California estava a poucos quilômetros de distância, quando o Titanic estava afundando nas águas geladas. O Californian tinha a capacidade de salvar vidas naquela situação. No entanto, nada foi feito. Seu capitão, Lord, cometeu um dos atos mais terríveis que um marinheiro pode permitir: não ajudar um navio em afundamento. Quando o mundo descobriu essa negligência, o capitão Lord foi amplamente detestado. Embora ele não tenha sido acusado formalmente e não tenha enfrentado julgamento, sua reputação foi arruinada e nenhuma outra empresa naval o contratou. Apesar disso, ele nunca confessou sua culpa. Antes de morrer, o capitão afirmou que não era culpado, e isso é a verdade. Então, o que realmente aconteceu? Isso nos leva à versão do Californian. Era a noite de 14 de abril, e o Californian navegava nas águas frias do Atlântico Norte. O navio adentrou uma área com muitos icebergs, e às 10h10 da noite, o capitão Lord decidiu parar o navio, pois era perigoso navegar naquela região. Ele estava ciente de que o casco poderia ser danificado. Às 11h, o navio começou a derivar, tornando-se impossível se movimentar nessas condições e com uma visibilidade tão ruim. O capitão Lord sabia que o Titanic estava vindo na mesma direção e ordenou ao operador de rádio que alertasse o navio sobre o perigo. O operador de rádio do Californian tentou estabelecer contato com o Titanic, mas levou cerca de 30 minutos para fazer a conexão. Nesse momento, o operador de rádio do Titanic estava em comunicação com o continente quando foi interrompido por Vance, o operador de rádio do Californian, que tentava alertar sobre os icebergs. No entanto, o operador do Titanic não compreendeu as palavras de Vance e ficou irritado com a invasão do canal de comunicação. Ele gritou com Vance e encerrou a conexão. Cansado, Vance desligou o transmissor e informou seus superiores sobre o incidente.
É um mistério como o capitão do Californian reagiu a essa notícia. Provavelmente, ele pensou que o Titanic já estava ciente do perigo e decidiu ir dormir. Se Vance não tivesse desligado o rádio e tivesse esperado mais uma hora, ele teria ouvido o pedido de socorro do Titanic. Mas naquela altura, ele não tinha nenhuma razão oficial para permanecer no transmissor. E Vance estava exausto e incapaz de lutar contra o sono. Então foi para a cama. O Titanic começou a afundar e seu capitão enviou um sinal de socorro, captado pelo operador a bordo do Carpathia. Porém, o California não o recebeu porque o receptor estava desligado. O capitão Lord do California percebeu que algo estava errado e não conseguiu dormir. Enquanto isso, o Titanic afundava rapidamente. O capitão do Titanic deu a ordem de lançar foguetes no ar, mas ocorreu um erro crítico. Eles lançaram luzes de alerta que não eram vermelhas, pois a tripulação esqueceu de levar foguetes vermelhos. O capitão Lord viu as luzes, mas não as reconheceu como um pedido de ajuda, pois não eram luzes vermelhas. Ele pensou que o Titanic estava se afastando, e não sabia que o navio estava afundando. O capitão Lord decidiu entrar em contato com o Titanic através de uma lâmpada de sinalização, mas o operador de rádio não foi acordado. O Titanic não respondeu ao sinal de luz enviado pelo California. Mais tarde, sobreviventes mencionaram ter visto as luzes piscantes do California, mas a tripulação do navio não ouviu seus pedidos de socorro. Às 2h20, o Titanic submergiu. 2 horas após começar a afundar, o operador de rádio do California acordou e ligou o transmissor, ouvindo os socorristas falando sobre o navio afundado. Ele relatou ao capitão, e o California dirigiu-se imediatamente ao local do naufrágio, encontrando o Carpathia com sobreviventes a bordo. Partindo para Nova York, o California circulou e procurou por pessoas, mas não encontrou nada além de destroços. O navio retornou ao continente, e a notícia de que o navio poderia ter salvado o Titanic espalhou-se pelo país. Mais tarde, o julgamento começou. O capitão e a tripulação do California contaram sua versão, afirmando que o navio estava parado. Muitas pessoas não acreditaram, e alguns sobreviventes do Titanic afirmaram ter visto o California navegando. Ainda assim, no julgamento, foram declarados inocentes. Durante o tempo em que o Titanic afundou, um terceiro navio chamado Navio Simpsons, usado por caçadores de focas, também estava navegando nas águas geladas do Atlântico Norte. A tripulação do navio Simpsons não estava dormindo, mas sim observando cuidadosamente os arredores. No entanto, eles não tinham medo de icebergs, mas sim receio de encontrar a guarda costeira dos Estados Unidos, já que a captura de focas era uma atividade ilegal. Por volta das 12h45, o capitão do navio Simpsons avistou foguetes de sinalização brancos. A equipe tinha certeza de que eram disparados pela guarda costeira. Então desligaram as luzes e partiram rapidamente. Como estava escuro, eles não perceberam o naufrágio do Titanic. Ao retornarem à costa da Islândia, onde estavam ancorados, souberam do desastre e lamentaram profundamente por não terem ajudado os passageiros que se afogaram. O sobrinho de um dos membros da tripulação dos Simpsons leu essa história no diário de seu tio e pediu permissão para publicar esses relatos. Todos perceberam que o capitão Lord não era culpado, mas infelizmente ele não viveu para testemunhar esse momento. Na verdade, ainda não se sabe quem foi o responsável nessa história. 2 navios estavam próximos ao Titanic e seus capitães eram pessoas competentes. Eles teriam ajudado a salvar todos os passageiros, mas sua culpa foi não conseguir compreender o que o Titanic precisava naquela noite escura. Alguém se esqueceu de colocar sinalizadores vermelhos na caixa. Um pequeno detalhe fatal e uma das principais causas da tragédia.